ainda falando de compras, né, porque o dólar também influencia muito, depois de uma semana conturbada, o dólar fechou em queda na sexta-feira, na casa de R$ 6,07. A cotação só atingiu este patamar mais baixo após uma série de leilões de dólar realizados pelo Banco Central para aumentar a oferta da moeda no país e conter a desvalorização do real. Para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos conversar agora com o economista Alan Couto para ajudar a gente a explicar também essa disparada da moeda norte-americana. Seja bem-vindo, muito boa tarde aqui ao Fast News. Boa tarde, Elisângela. Obrigado pela oportunidade de contribuir com esse tema. Muito obrigada. Já começo aqui perguntando quais são os principais fatores aí que influenciam a valorização do dólar em relação ao real e como eles podem ser previstos. Os três maiores indicadores, Elisângela, para fazer o dólar subir ou cair é a política monetária dos Estados Unidos, a instabilidade ou estabilidade econômica global, né, e a economia dos Estados Unidos frente às outras economias. Hoje, a gente falando sobre a política monetária, a gente tinha uma inflação caindo bastante e deu uma estagnada em novembro, muito por conta do índice do preço ao consumidor que saiu elevado. E com isso, se a gente tem uma estagnação na queda da inflação, o próximo passo pode ser uma alta. Então, isso leva uma expectativa de inflação para cima. Com isso, puxa os juros americano para cima para combater essa alta na inflação. E faz, então, com que o dólar suba, porque quando tem os juros subindo, fica mais atrativo para os investidores lá na moeda. Então, sobre a política monetária, está puxando o dólar para cima. Falando da instabilidade global, a gente aqui nas Américas está com uma taxa de inflação alta, está com um problema de inflação. Na Europa, a gente está com um problema de crise energética por conta da guerra lá. No Oriente, a gente tem as guerras políticas, né? Na Ásia, a gente tem a questão da desaceleração econômica da China. Então, essa parte de instabilidade econômica global, incertezas, também está puxando o dólar para cima. Por fim, a gente tem a economia dos Estados Unidos forte em relação às outras economias. Então, a gente tem todos os fatores que puxam o dólar para cima ou para baixo, puxando o dólar para cima. Então, essa disparada é uma disparada compatível a toda a macroeconomia e tudo que está sendo apontado nesse momento. Maris? Bom dia, Alan. Gostaria muito que você nos explicasse como é que funciona essa questão do dólar subir mediante as especulações no Brasil. É cultural? É uma praxe? É tradição? Como que funciona? Com certeza não só em relação ao Brasil, mas em todos os países no mundo. O dólar ele é visto como uma moeda de proteção de capital. Então, todas as vezes que a gente tem uma incerteza política ou qualquer outra incerteza econômica que possa realmente fazer com que a gente queira proteger nosso capital, a gente tem a tendência de levar o nosso dinheiro para o dólar. Então, isso faz com que o dólar suba sim. E por conta de todas essas incertezas que a gente está tendo no mundo, no Brasil especificamente, em relação à inflação, que é o nosso problema mais do hype do momento, realmente faz com que o dólar suba. Então, é mais do que uma questão cultural, é um movimento da economia por natureza. E como a alta do dólar pode impactar a economia brasileira a curto e a longo prazo? Em geral, é prejudicial, tirando para certas poucas empresas, né? Existem empresas que estão posicionadas em muitos países lá fora e aí conseguem, junto do crescimento do dólar, ter um crescimento econômico. Mas, em geral, a gente tem uma inflação no nosso país, a gente tem uma expectativa de preço para o produto e para o serviço subindo. Então, isso dificulta na maioria de todas as empresas econômicas. Não são todas, por exemplo, empresas no setor de crédito, né? Essas empresas, elas com a alta dos juros, elas podem ser beneficiadas, tá? Mas, em geral, para o cidadão, para a pessoa normal, é uma coisa prejudicial, vai ser uma coisa que vai aumentar a inflação e vai, em geral, de grosso modo falando, abaixar o poder de compra da família brasileira. Imagina, vai, Maris, vai que é tua. Bem otimista, como é que você prevê nos próximos 6 meses a questão do dólar no Brasil? Sendo otimista. Sendo otimista, a gente pode já pensar em relação às políticas que a gente tem do Trump de querer segurar o valor da moeda para poder se manter competitivo em relação ao comércio mundial. Então, se a gente tiver esse cenário do dólar se mantendo mais
sem essas grandes altas ou até tendo um recuo, a gente consegue ter uma expectativa positiva para a nossa economia nos próximos 6 meses. Para a nossa economia, o que precisa acontecer nos próximos 6 meses para a gente enxergar de maneira positiva? A inflação não pode subir, né? Então a gente tem que ter esse controle para que a gente, então, não precise ter novos aumentos na taxa de juros. Se a gente tiver uma inflação controlada, não precisar aumentar os juros, quem sabe até tiver algum corte, a gente vai ver a nossa Bolsa tendo uma puxada para cima, naturalmente, por conta da macroeconomia. Muito bem, nós conversamos com o economista Alan Couto. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia para você. Muito obrigado, Elisângela. Muito obrigado ao programa. Tchau, tchau. Até.